Agora sim. Oi? Tá aparecendo aqui ainda. Vamos lá, peraí. Você se vê? Eu tô me vendo, tô travado aqui. Tô travado. A imagem está travadinha. Tá travado para você também minha imagem? É, ele fica carregando. Vamos esperar ver se carrega aí. Vamos tentar mais uma vez então? Ô, Alice, Vamos. vamos Oi. nessa. Vamos ver se eu consigo sair aqui. E você me convida agora. Tá. Só na emoção no Instagram. Ai, meu coração! Nada, preto agora, tudo preto. Você tá com conexão de 4G ou de Wi-Fi aí? Ah, de Wi-Fi, inclusive ela é bem boa. Uai, estranho. Vai, Instagram, não me boicota não. Oi, Pedro. Oi, Clara. A gente tá só esperando aparecer a imagem do Ramiro pra gente começar. Por enquanto, o Instagram está nos boicotando. Aê! Sim, aí sim. Agora sim. Deixa eu só ajeitar aqui, esse trem aqui dos Paranauê aqui para ficar tudo direitinho. Tem que ter paciência. A gente aí aprendendo com as tecnologias. Coisa boa. É, nem me fale. Na primeira acabou a internet do João. E aí acabou de uma Oi. vez só. Agora, E eu vou te falar, conexões. eu te falei que eu passei o dia todo na rua, né? Eu cheguei tem pouco tempo. Uhum. Agora minha bateria tá, tá nos 30%, mas ela tá aqui carregando. E tô aqui, firme e forte. Ela não vai cair. Fortes emoções. Demorou, vamos lá. Coisa boa, Então, vamos lá. pessoal, para quem tá nos assistindo, Carol, Fernanda, Pedro, eu vou apresentar rapidinho o Ramiro para a gente começar já a conversa, para não perder muito tempo. Mas eu convidei o Ramiro. O Ramiro, ele é, na verdade, quem fez a ponte entre nós foi o João, que eu conversei com ele na live, na primeira live sobre racismo no turismo. O Ramiro super interagiu no chat, foi Foi sensacional. muito E massa, aí foi eu, muito massa. e aí eu convidei ele para a gente conversar também, já que ele estava contribuindo ali, compartilhando várias informações. O Ramiro, ele é pedagogo, ele trabalha há Também, 9 anos. vamos lá, também, não vamos, eu nem quis. A pedagogia, eu tenho formação em pedagogia, mas a minha área de atuação mesmo Uhum. é a educação física, é É onde eu educação atuo, física, né? é onde eu me sinto confortável, mas eu também tenho uma formação em Uhum. pedagogia, sim. Tá. Então é Mas vamos lá, multifacetado, é mete bronca. pedagogo, educador físico e Tem que também ser. trabalha há 9 anos como freelancer numa agência de viagens em Brasília. Então, vamos lá. Dai, todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos conhecer um pouquinho como é esse trabalho do Ramiro. Ramiro, eu quero começar te perguntando o que que te levou a trabalhar com turismo? Como que foi essa experiência aí para você? Eu vou te falar que o primeiro campo assim que me fez entrar no turismo mesmo foi a recreação, né? Acho Uhum. que foi eu estava ontem, inclusive, com os alunos do Instituto Federal Goiano falando sobre recreação. Fui convidado por um professor para poder falar sobre essa experiência com recreação, né? E ela acaba Uhum. se embolando junto com o turismo, porque é Sim. onde é que eu atuo com essa ferramenta chamada recreação, e que me proporcionou várias experiências magníficas e fantásticas, me construiu o homem que eu sou hoje. Acho que a recreação e o turismo me construíram, posso te dizer assim, fizeram muito parte dessa minha formação. E por falar em recreação, como começou tudo isso também,
É engraçado porque no ensino médio eu sempre fui brincalhão e tudo mais, assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito inibida, né? Muito tímida. Eu mal dançava quadrilha na festa junina, meus amigos até riem. Pô, esse negão nem tava quadrilha na festa junina porque tinha vergonha e agora sai aí espalhando, bota 100 pessoas na minha frente, eu me viro, 200 pessoas eu me viro. E, Uhum, e a recreação, ela me proporcionou isso. E digo que a recreação, ela se encontra em vários ambientes e um ambiente que eu me senti bem confortável e gosto bastante é o turismo. Então, uhum. desde 2011, né, eu faço parte de uma equipe de recreador, a gente se denomina HELP, né, recreador, educador, líder e protetor. A gente Uhum. anda com essas 4 siglas juntos, né, então a gente não é apenas um recreador. Quando a gente está numa viagem, a gente tem 1001 utilidades e funções. E trabalhar com esse turismo e ter entrado nisso aí me proporcionou, então, assim, uma outra vivência de vida, mudou assim, o rumo Uhum. da minha história, vamos dizer, e que podemos compartilhar aqui muitas experiências sobre o tema, e não muitas, mas algumas, né? E é isso, foi a minha construção de vida mesmo no turismo, se deu por conta da recreação Da mesmo. recreação, é legal. Normalmente o turismo é interessante porque as pessoas não sabem muito bem, não têm muito conhecimento de quais são as portas que o turismo pode abrir, né? E é legal isso, saber que no seu caso foi a partir da recreação. No meu caso, por exemplo, eu acabei chegando no turismo por conta da hotelaria. Então, são várias frentes, né? É uma indústria que é muito grande e é legal as pessoas saberem que tem outras áreas, né? Não é para você trabalhar com turismo, você não tem que ser guia, você não tem que ser agente de viagem, você tem que são Exatamente. outras formações, né? É bem legal isso. E como que é E essa passei, experiência? Pode falar. pode falar. Não, fala tu, manda aí. Como que é essa experiência para você enquanto profissional, esse help, todo esse trabalho de recreador, de líder e protetor que você faz? Então, cara, é uma formação de vida muito, muito forte, Alice, muito forte Uhum, mesmo. Eu digo assim, as pessoas que entram, por exemplo, nessa equipe, se transformam em pessoas melhores. Já são pessoas muito boas, para você entrar lá, você uhum, precisa ser muito bom. E quando a gente fala em bom, é ser bom em caráter, em pessoa mesmo, né? E sim, você sai de lá muito melhor, porque você aprende a ser pai, você aprende a ser irmão, você aprende a ser um excelente profissional, você aprende a ser um multi-ser humano. Um multi-ser humano não, você aprende a ser humano, né, na uhum, totalidade da palavra. Então, assim, é, é uma filosofia. Hoje, o turismo, para mim, enquanto help, enquanto recreador, educador, líder e protetor, é uma filosofia de vida que me favorece onde eu vou, nas portas que eu quero bater com relação a trabalho ou com relação a projetos. É o meu cartão de visita, essa uhum. filosofia que se tem dentro Frentes, desses né? 4 pilares, né, dessas 4 Uhum. frentes. É isso. Legal, bacana. E fala um pouquinho sobre as suas viagens, o que você já Ah, conhece no Brasil, no exterior, porque foram várias rapaz, ali que você comentou na live. foram bastante, foram bastante. Eu vou falar para você que, assim, é, me, me motivou muita coisa. Primeiramente, eu fiz muito, os primeiros anos fazia muito viagens aqui para próximo, né? Uhum. Pirinópolis, você conhece Brasília? Desculpa ali, você conhece Eu Brasília? sou de Brasília, eu sou É de brasiliense, mas eu Brasília, sou. você tá morando fora, né? Você tá morando É, em algum... não, eu já saí de Brasília tem muitos anos. Eu saí de Brasília em 2001. Aí eu mudei para Ótimo, São Paulo, mas eu sou brasiliense e vou para aí com bastante frequência. bacana, show de bola então, você conhece bastante. Então vamos lá, nos primeiros anos eu conheci muito a parte de Pirinópolis, Goiás, Goiás Velho, Goiás Velho, Minas, Ouro Preto, Uhum, Mariana. Então, eu fiquei muito aqui, Goiás e Minas. Né? Mas me despertou uma paixão muito grande por viajar em si. uhum, Aí, a partir
dessas vivências, eu quis arriscar algo diferente e fui fazer um intercâmbio em Portugal. E Uhum. fiquei um ano na Universidade do Porto, fazendo educação física lá. E durante esse um ano eu pude também conhecer outros países. E aí Sim. visitei Marrocos, Itália, França, Irlanda, deixa eu ver, Espanha e Portugal um pouquinho, um cadinho bom ali. E acho que só, né? Nessa vez sim. E no ano Uhum. seguinte, por conta das experiências, das vivências que eu tive em Portugal, eu senti é um Porto foi considerado na época era um dos maiores destinos para se viajar, né, europeu. Então muitas pessoas de muitas nacionalidades iam para lá estudar, iam para lá visitar. Então, quando você saía na rua, você tinha que saber falar a língua universal, que é o inglês, Sim. né? Dizer assim. Uhum. E eu não tinha inglês. Eu não tinha inglês e eu me virava de todos os jeitos, me comunicava muito bem, brincava com todo mundo. A recreação Sim. tá aí envolvida. E a partir disso aí, no ano seguinte, eu resolvi ir para Malta estudar inglês. E fui Uhum. estudar inglês. E o engraçado é que quem proporcionou o pagamento desse intercâmbio, né, foram os trabalhos que eu fiz com o turismo, né? Então, Ah, eu passava legal. seis meses viajando, 6 meses viajando, fazendo renda, e no ano seguinte eu passava 6 meses na Europa para poder estudar o inglês que eu tanto queria em Malta. Então, eu Uhum. o turismo ele me proporcionou isso, né? Ele me proporcionou trabalhar para ele, né, em prol dele, e também usar do próprio turismo para ser turista. Então, Uhum. me proporcionou isso. E alguns anos depois, aí já aqui no Brasil, eu comecei a viajar mais para o lado do Paraná, para o lado de Santa Catarina, para o lado da Amazonas, conheci a Amazonas, foi muito Ah, bom, legal. Manaus, Pantanal, a gente foi para Bonito, tive muitas experiências, vou te dizer assim, fantásticas. Para São Paulo, então, visitar aqueles museus maravilhosos que tem em São Paulo, Uhum. me proporcionou conhecer lugares que, se não fosse o turismo, provavelmente eu não teria conhecido, também não teria tido essa paixão por viver, né? E ano E você passado, chegou aí também para Ásia, né? então, ano retrasado, para ser mais exato, eu fui para a Ásia, fui encontrar um dos meus melhores amigos, fiz lá Filipinas e Tailândia, e eu tive também uma parada de algumas horas que deu para sair do aeroporto e visitar ali a muralha da China, né? Ah, Nada legal. demais, mas foi bom para sentir um pouco a cidade, né? O Uhum. país. E ano passado eu fui contemplado aí na equipe, na empresa, para poder estar levando um grupo aí de 88 jovens, 78 jovens, desculpa, Nossa. 78 jovens para a Europa, passar 15 dias lá em 5 países. E foi Ai, bem que bacana. show. Foi Legal. bem bacana. E de todos esses lugares que você já conheceu, tem algum que foi mais marcante para você enquanto turista e profissional? Cara, tem, tem. Enquanto. Tem alguns, não vou me limitar, né? Vamos dizer Uhum. assim. Acho que nessa primeira ida à Europa para estudar, que eu passei um ano, acho que o Marrocos foi algo que me tocou fora de sério, porque era uma viagem que eu não queria ir. Tipo Uhum. assim, não tinha nem curiosidade para saber o que era Marrocos ou qualquer coisa do tipo. E meus amigos, bora, bora, não sei o quê, papá, e achavam uma passagemzinha da Ryanair lá. Acho que eu paguei, na época, 50 euros, era R$ 150. Eu tinha 4 passagens. Eu ia Uhum. para Madrid, Rabat, que é em Marrocos, Rabat, Madrid, coisa. Ainda podia dormir em Madrid, por aí vai. Eu falei, R$ 150,
Mas vamos nessa. Demorou, né? E fui com os meus amigos, assim, e foi uma vibe muito bacana. Acho que a beleza do deserto Saara, das cachoeiras que tem lá, da natureza, a loucura das ruas, da alimentação, de como se alimentar e pegar comida com a mão e o caos das ruas, a mesma rua que passa carro, passa camelo, passa moto, passa gente. Então, assim, foi algo que me marcou muito, Uhum. eu gosto muito. E no Brasil foi Pantanal. Pantanal é coisa de louco, é uma beleza mágica demais aqui no Brasil. Eu recomendaria uma viagem dessa para todo mundo mesmo. Vale Ah, muito a pena. legal. Pantanal eu não conheço, mas eu depois que fui para Fernando de Noronha e para Foz do Iguaçu, foram dois destinos que eu coloquei assim, todo brasileiro tinha que ter o direito de ir para esses lugares pra gente, porque extravasa o nosso orgulho, né, de ser brasileiro, Nossa, porque são demais, demais. lugares lindos. Eu imagino que o Pantanal também seja. Nossa, Pantanal é fantástico. Pantanal, eu pensei que eu estava em outro mundo, para ser mais exato mesmo, assim. Uhum. Ai, que É, massa. é, é uma coisa de E, louco. e você Conta aí. consegue se lembrar de alguma situação em que você percebeu diferença de tratamento nos destinos que você visitou por ser negro? Como profissional, assim, eu acho que eu tive dois casos, assim, mais marcantes que me vêm aqui, que foi, que foi no Paraná. No Paraná, eu estava com, acho que a gente estava com mais de 100 alunos e a gente precisava ir do hotel para uma boatezinha que tinha ali próximo, né? Uhum. E eu tive que ficar um pouquinho mais atrás. A gente sempre acompanha, sempre tem um Sim. responsável na frente, o outro atrás, e a gente vai levando o grupo, né? E eu fiquei um pouquinho mais para trás, assim, de 50 metros, acho que não tinha 50 metros, sabe? Você via um grupo muito grande passando, e logo depois Uhum. de trás, eu tive que ficar com essa passageira, né, que tinha diabetes e estava um pouquinho fraca, então ela não conseguia acompanhar a passada do Uhum. pessoal. Então eu fiquei um pouquinho mais atrás com ela e a gente, pô, fantasiado assim, bem tranquilo. Eu vestido uns kits de alegria e tudo mais, ela também e tudo mais, e a gente se encaminhando e aí me para a viatura já com as armas todas apontadas assim, olhando e parou assim, me olhando assim, me encarando, e eu fui inventar de falar boa noite. Ah, ela tá me olhando tanto, né? Parou do meu ladinho assim, boa noite. Sim. Aí, velho, o boa noite foi abrir a porta, vir me abordar, perguntar. Falei, não, tô com aquele grupo ali, eu sou guia e tudo mais, blá, blá, blá. Tal, mas assim, uma situação que não cabia, porque dava para ver que estávamos juntos, porque as Juntos, pessoas sim. estavam vestidos todo mundo igual, tá todo mundo indo para o mesmo Uhum. canto. E aquela situação causou assim, um constrangimento, vamos te dizer assim, que desnecessário. Desnecessário, Absolutamente desnecessário. desnecessário. Porque assim, que perigo eu estava, qual atitude suspeita, qual perigo eu estava. Não tinha um porquê, não tinha um porquê, né? Então, assim, Uhum. foi uma situação atípica e outra é aquele famoso aeroporto. Essa foi. Eu amo o pessoal de Palmas, adoro Palmas, tenho grandes amigos de Palmas, eu gosto demais mesmo. Fui lá uma vez, passei 12 horas só, mas eu tenho muitos amigos lá mesmo. Uhum. A gente foi fazer um evento que era bate e volta, pegamos um avião aqui de manhã para voltar de tarde. Na hora de voltar de tarde, nós éramos um grupo de 10 adultos, e aí eu fui na frente, falei, eu vou indo na frente para a sala de embarque já. E eles pararam para lanchar, porque faltava muito tempo ainda para o nosso voo, né? E aí eu fui passando sozinho, um aeroporto vazio, a sala de embarque, acho que ela não tinha 50 metros quadrados, assim, bem pequena, Uhum. né? E aí eu fui passar, eu tava com um tênis de ursinho, tava
uma, uma malinha de rodinha assim e tal, fui cumprimentando o pessoal. Então, você foi selecionado aleatoriamente para a revista. Eu olhei para trás, olhei para frente, Aleatória como? falei assim, aleatoriamente, eu perguntei, aleatoriamente, é sério isso? Aleatoriamente? Aí tá, aí revistaram aí, você gostaria de ser revistado aqui ou dentro Da da salinha? salinha. De revistar aqui, pelo amor de Deus, tem ninguém aqui. E aí, tipo assim, reviraram a minha bolsa e tudo mais. Aí eu fui, liguei pro pessoal, vi, vocês estão onde? Vocês não vão entrar, não? Ah, não, a gente parou aqui para lanchar. Aí eu falei assim, então, eu vou voltar, que meus colegas estão ali lanchando. Ela, tá, mas quando você voltar, você vai passar por todo o procedimento de novo. Aí eu, caraca, velho, eu fui lá conversar com a galera e tal, papai, aconteceu isso, eu falei, aconteceu, eu tô aqui puto. Tô aqui puto, deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer, tô aqui puto. E aí, quando a gente foi voltar para entrar de novo, já era hora de voo, então tinha muita gente entrando, né? E eu fui Sim. logo o quê? Os primeiros, entrei, eles não fizeram a revista de novo, obviamente, né? Mas eu sentei ali na frente, eu juro que eu vi mais de 200 pessoas passando assim, facilmente, tá? E não vi nenhuma sendo parada Nenhum aleatoriamente. separada. Nenhuma sendo parada aleatoriamente. E isso eu parei e sentei com as pessoas do meu lado e falei assim: e aí, vocês estão vendo agora? É complicado, é É. complicado. É bem complicado isso. E eu ia até te perguntar exatamente isso. Se você percebe diferença de tratamento em aeroporto, em imigração, loja, restaurante, aeroporto você já falou, mas em loja, quando você está turistando mesmo, de boa, nessas viagens que você já fez aí na Europa, ou mesmo na Ásia, você já vivenciou alguma Ah, situação em que você se sentiu assim, aqui no Brasil também, né? Aeroporto, em imigração, loja, restaurante, uma situação em que você se viu assim, que nem essa do Paraná que você mencionou agora. o Paraná tem várias, viu? É, como turista, vamos dizer assim, como turista, engraçado, Paraná tem exatamente 3 anos que aconteceu isso. A gente foi pro Paraná, eu e mais 4 colegas, os outros, eu e mais 3 colegas, desculpa, ambos brancos, né? E voltando de lá, cara, eu peguei o carro já no iniciozinho da viagem, acho que com uma horazinha de viagem, a gente ainda no estado do Paraná, eu peguei o carro, meu colega estava cansado, e em 30 minutos, juro pra você, em 30 minutos eu dirigindo, a gente foi parar 3 vezes. Em 30 minutos, eu fui parado pela polícia 3 vezes, dirigindo. Você era o motorista. Eu era motorista. E aí, logo depois, em seguida, os meninos pé da vida, eu falei, galera, ó, pega o volante aí, que eu só pego agora no Goiás esse carro. E não deu outra. Ninguém foi De parado de boa. novo. É. Tranquilo, tranquilão, tranquilão. Tava conversando hoje com esse meu colega que foi na viagem, eu falei, cara, vou estar participando da live, vou estar lembrando daquele caso das 3 paradas em menos de 30 minutos. Ele falou, nossa, mano, conta mesmo. Eu vou lá, não sei nem se ele está aqui, Thiago Prata, não sei se está aqui, mas já fica essa lembrança boa, não, né? A É. lembrança da viagem foi excelente, dessa situação, com certeza não. Eu tive essa situação com relação a, a viagens, assim, fora do Brasil, eu não tive tanto isso. Tá? Eu posso dizer que eu fui muito bem tratado em todos os países que eu passei, né? Assim, o tratamento diferente, né? Uhum. Inclusive, eu saí de lá tão apaixonado que meu sonho, quando eu voltei para cá, era de voltar para lá o quanto antes e morar lá e não ver essa diferença de tratamento. Mas eu tive alguns fatores que eu posso considerar até que auxiliaram a isso, né? O fato de ser comunicativo, o fato de ser extrovertido, o fato de Uhum. conviver também numa comunidade mais jovem, vamos dizer assim, né? Que as pessoas já estão com uma formação um pouco mais diferente. Não vou te dizer que em Portugal, enquanto eu morei lá, eu não via as pessoas mais, como é que se fala, as pessoas mais velhas mudando de calçada, Uhum.
via assim, tranquilamente, via demais, quando ia para a faculdade. Mas do público jovem, no geral, todos os lugares que eu fui muito bem tratado mesmo, tá, na Europa. Não posso também nem dizer que eu já fui maltratado aqui no Brasil, já fui tratado de maneira diferente, né? Com Sim. indiferença, na verdade. Uhum. O que é totalmente Discriminatória, né? discriminatória, exatamente. Mas eu não sei, acho que eu até me perdi um pouco aqui na coisa. Vai, Não. vai. Você tinha falado sobre imigração também, te passei por um episódio assim, Eu lembro pouca que você chegou a pouca comentar, quando eu estava falando com o foi. João, de alguns casos, acho que teve na China, né? Que eu falei que quando eu estava escrevendo o post, o texto que eu escrevi sobre racismo no turismo, muitos dos Uhum, relatos que eu vi era o pessoal falando assim, que quando você viaja quando um negro viaja para um país que é predominantemente branco, as pessoas te olham com muita deferência, né? Então, com muita discriminação, como esse caso que você falou agora de trocar a uhum. calçada, ou associam diretamente com celebridade, né? Uma parada completamente assim, Ah, uau, super diferente, né? O João falou que se paravam ele, que achando que era jogador de futebol, enfim. Não que seja uma associação legal isso, né? Mas eu lembro que você chegou a comentar que você também passou alguma coisa similar, né? Ó, passei na China, no aeroporto de São Paulo, inclusive, quando eu estava indo para a Europa, estava viajando sozinho, né? A moça da Polícia Federal perguntou se eu era jogador de futebol, né? Eu perguntar se eu era algum jogador de futebol, coisa do tipo. No Paraguai, eu passei por. Me passei mesmo. Eu vou falar a verdade, porque meus amigos começaram a falar: não, o famoso aí é ele aí, que é cantor e tudo mais. Aí, aí tem que Ah, zoar mesmo, né? aí, vai, começou a zoar. Tirei foto, dei autógrafo e brinquei com a situação porque eu sou recreador. E Sim. eu tinha essa percepção. Quando eu vi o João falando assim, pô, olha só como é que é foda você pensar que para você ser um turista negro fora do país, saindo, você tem que ser o cantor, jogador de futebol, Exato. famoso. Isso me deu um estalo assim na cabeça. Caraca, quantas vezes eu não vou nem dizer que eu não brinquei até com essa situação. Olha só Uhum. que parada pesada. Tipo assim, eu falei, caraca. Então, eu tô em construção, eu tô aprendendo com branco, eu tô aprendendo com preto, eu tô aprendendo com todo mundo ainda. E Uhum. isso é muito gostoso, isso é muito gostoso. Ter ouvido isso do João, eu me coloquei em tanta coisa, assim, com relação às falas do João, que eu fiquei assim, caraca, meu. E depois eu fui me encaixando as coisas da fala do João mais ainda, é que o meu dread, hoje o fato de eu ter dread, eu nem conheci o João, mas é por causa do João. Só pra Uhum. você ter ideia, o João é muito amigo do Maia, não sei se você conhece, Sim, sim. e o Maia é muito amigo meu. E eu vi o Maia de dread, eu falei, oxe, esse branco de dread aí, oxe, eu quero ter um dread também. Eu quero ter Aham. um dread também. E o Maia fez o dread por causa do João, assim, vamos Uhum. dizer assim, familiaridade, né? E indiretamente eu tenho hoje os dreads também por conta do João, e ele contando as histórias, eu me vi tanto dentro daquelas histórias que eu falei, caraca, mano, a gente passa pelas mesmas coisas. As É. mesmas coisas. Eu acho, eu fico assim, é interessante porque são pessoas completamente diferentes, né? A forma como, é o que você falou, você ainda tá aprendendo, tá assimilando, né? Porque o João Uhum. falou as experiências que ele teve e tal, mas é interessante isso, porque realmente são formas diferentes de você vivenciar a situação, até mesmo por você ser recreador, né? Você encarou como zoeira, mas depois vem mesmo essa reflexão, porra, pra eu Olha, viajar livremente, ser uma pessoa comum no meio da rua, sempre vão me associar a 880, não pode ser eu mesmo, né? exatamente. Isso eu imagino assim, depois, principalmente depois que você ouviu o João falando isso, se quantas vezes você realmente chegou e falou assim, porra, mas toda vez, né? Ou isso já aconteceu várias vezes mesmo, né? Exatamente, exatamente. Assim, e é bom a gente ter outras pessoas para você se identificar. E eu acho que Sim. aquele papo ali, eu fiquei, caraca, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo.
isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, é, eu vou falar que eu vou falar sobre essa viagem que eu fiz para Portugal. É, mais uma. Deixa eu tirar aqui, acho que já carregou legal. Vamos lá. Durante a adolescência, essa parada de identidade se reconhecer, né? Durante a adolescência, é muito difícil, porque a gente perde muito a nossa história, a nossa cultura, né? Da população negra em si, né? A gente cresce dizendo que o nosso cabelo é de bombril, que a gente tem cabelo ruim, e hoje a gente se pergunta o que é cabelo bom, o que é cabelo ruim, né? Uhum. Eu lembro que o meu processo de aceitação como uma pessoa negra, como um preto mesmo, foi bem demorado. Não foi algo assim rápido, que nem hoje os jovens negros hoje eles estão tendo muita facilidade e estão se identificando muito mais cedo. Eu não tive isso. Uhum. Numa escola escola particular, que a boa parte eram brancos, tinham poucos negros na escola, né? Acho que se eu falar que tinha 5% da escola negra, não tinha. Eu tenho quase certeza que não tinha. E o padrão de beleza era a galera do cabelinho cogumelo, era a galera do cabelo arrepiadinho para cima, e Uhum. tudo. E a gente tinha que se enquadrar naquele modelo para poder se dar bem com as meninas, para poder ser aceito, né, ali na sociedade, naquela sociedade ali, né? E por muitas vezes eu joguei química no meu cabelo, a tal da famosa graxa, que deixa Uhum. o cabelo arrepiado e tudo mais, para poder entrar num padrão Para que ter o sentimento de pertencimento, né? de pertencimento, exatamente. E logo depois, mais para frente, né, quando eu fui para a Europa pela primeira vez, eu sempre também acho que eu nunca tive uma autoestima lá em cima, né, de confiança e qualquer coisa do tipo. E o ser diferente, por exemplo, em Portugal, tá, me gerou uma desconstrução do tipo assim, caraca, aqui eu sou diferente, aqui as pessoas me olham de uma maneira diferente, mas me olham como uma pessoa, de repente, até exótica, tá? Uhum. Então, eu fui muito bem tratado, fui muito bem relacionado, eu tava me sentindo assim, sabe quando você se sente realmente o cara da parada, assim, ele falou assim, caraca, velho, eu nunca fui tão bem tratado assim no Brasil, eu nunca tive vamos dizer assim, esse destaque, né? Uhum. E querendo ou não, isso fez muito bem quando eu voltei. Quando eu voltei, eu já voltei com uma autoestima muito grande e me achando bonito, não encontrando defeitos nos meus traços, no tamanho da minha mão, tamanho do meu pé, tamanho do meu nariz, tamanho da minha boca ou qualquer coisa do tipo. Uhum. E eu te digo que eu precisei sair do Brasil para poder Para poder viver isso, né? e para poder me reconhecer um preto bonito, velho, um preto que não precisa se enquadrar em certos padrões, né? Então foi algo que fortaleceu muito essa minha descoberta e até a ter uma visão assim voltada mais pro racismo e ter muito mais questionamentos, velho. Por que a gente está tão atrasado, né? Por que que me Sim. roubaram por que que me roubaram essas informações de que eu não sou diferente, eu sou igual a todo mundo, né? Uhum. Mas que eu tenho uma cultura atrás da minha pele que ninguém contou para mim, né? Uhum. Você viajar para Pirinópolis, por exemplo, eu vi a história do Brasil colônia e você ouvia a história vindo de um branco, e você não ouvia a história vindo de um negro, sobre o que foi realmente a escravidão, né? As pessoas ainda acreditar, de repente, que Princesa Elizabeth foi... Lá como é que é o nome da princesa. Princesa Enfim, Isabel. Isabel, Elizabeth. Sabia que eu estava falando errado. Princesa Isabel
que assinou lá um papel e que mudou toda a história, mas não conta a luta de todos os outros que tiveram que Sim. lutar para que tivesse a abolição da escravatura. Então, assim, é bem complexo, né, falar sobre tudo isso, né? Mas, enfim, vamos embora. Eu achei legal você falar isso, porque dá uma visão ao contrário, na verdade, do racismo no turismo, né? Porque é o que você falou. A pergunta que eu ia te fazer agora, qual que é a sua visão do racismo no turismo? E é interessante você falar isso, porque você precisou sair do Brasil para você realmente ser bem tratado e entender que a referência que você tinha estava completamente errada, né? A questão é Totalmente, essa. totalmente, E totalmente, o quanto totalmente. isso te fortaleceu, e é interessante porque mostra, é um depoimento bastante forte, porque mostra o quanto que o turismo pode romper barreiras, o quanto que o turismo pode agregar em cultura, em reconhecimento, em pertencimento, em fortalecimento para a pessoa mesmo também, né? É muito louco isso, é bem interessante isso que você falou agora. E assim, e aí a gente entra também num outro paralelo. É que assim, precisei me reconhecer, precisei criar uma identidade, precisei entender a minha própria identidade, né? Uhum, Para depois começar a ver as coisas com outros olhos. Uma coisa que eu, por exemplo, quando você começa a falar sobre o turismo no Brasil, poucas pessoas vão aos quilombos para sim. conhecer a história dos quilombos. Eu vou e a nossa empresa, a empresa da qual eu trabalho, a gente vai para os quilombos, né? E quando a Uhum, gente chega nos quilombos, quem conta a história não é branco contando a história, é o próprio quilombo contando a história. E isso fortifica uhum, o turismo, isso sim, também valoriza nós negros, nós pretos, claro. os próprios quilombolas com relação a isso. Eu vi muito isso também, nessa pesquisa toda que eu fiz, que foi na hora que me despertou, eu falei, meu Deus, eu preciso falar mais sobre isso. Porque eu, enquanto dona de agência de viagens, eu nunca me veio pela cabeça, por exemplo, na hora que o passageiro está indo para uma viagem para Salvador ou ali para Maceió, dar essa indicação, né? Pô, vai visitar um terreiro, vai visitar um quilombo, porque existe por trás do destino uma história muito grande da cultura negra, né? E a gente não tem isso de referência nem mesmo nos nossos fornecedores, eu enquanto branca, não me vem na cabeça isso, porque a gente não tem nem recurso, não para pensar que não é natural você não fortalecer, porque, por exemplo, quando você vai para a Europa, você fala, nossa, você tem que conhecer determinados lugares para você conhecer a história do lugar, Por mas quê? por que quando você vai para Salvador, para Maceió, você não indica a mesma coisa, entendeu? É muito louco isso me chamou bastante atenção, mas é legal, e inclusive foi quando eu caí no afroturismo, que são as agências que são especializadas em trabalhar com esse tipo de turismo exclusivamente. Até fico feliz que a Help trabalhe com dessa forma também de visitar quilombos e tal, porque é importante, a gente tem que ter esse tipo de referência mesmo, mas esse lance do racismo no turismo, ele está enraizado em vários âmbitos, né? Tá no profissional, tá na operadora que não oferece, tá no destino que não capacita também. Mesmo você falou tem uma pessoa aqui falando da Estrada Real, eu ia falar exatamente isso. Minas Gerais, Bom, nas cidades históricas, bom, bom, bom. você não falar da escravidão, né? Isso é muito louco. E é importante porque isso mostra, é o retrato da história. A gente esconde, né? Parece que aqui no Brasil, parece não, com certeza, aqui no Brasil a gente tem Acho que vergonha de escancarar isso, né? romantizar a história, né? A gente Exatamente, prefere romantizar a história do que falar realmente o que aconteceu. exatamente. E aí eu ia te perguntar, o que você acredita que de iniciativas, quais iniciativas você acha que podem ser implementadas no turismo para melhorar essa condição de viajante, de profissionais negros? É bem complicado porque eu vejo. Não, calma, deixa eu reformular aqui o pensamento na cabeça aqui. Quando a gente fala sobre os profissionais negros, eu acho que, por exemplo, se você. Foi o caso
que eu citei aqui agora. Se o tema, se a temática é negra, sabe? Se a gente está falando sobre escravidão, se a gente tá falando sobre o quilombo, não tem porquê, velho. Não tem porquê a gente não valorizar as pessoas locais, as pessoas que viveram isso, que têm história com isso, ou que têm afinidade, vamos dizer assim, com isso, né? Uhum. Para levar esse projeto à frente. As pessoas têm que ter essa abertura e essas possibilidades. Já existe muito, né? A gente vê com relação a cidades, vamos dizer assim, menores turísticas, do fortalecimento dos guias locais e tudo mais. Uhum. Ainda assim, para mim, para algumas temáticas, um negro, ele jamais vai ficar fantasiando ou jamais vai ficar romantizando a verdadeira história, que é o que a gente está falando. Agora, Uhum. o turista, né, enquanto o turista negro, é complexo, porque, assim, vem muita questão do... Eu trabalho muito com a questão do amor. Eu botei até essa camisa porque, assim, acho que a gente tem que amar todos. Enquanto as pessoas não aprenderem a amar, a respeitar, Sim. o turista, ele é o quê? Assim, a gente fala sobre o racismo, sobre o negro, sobre o índio, mas é isso. Se a gente não respeitar, se a gente não amar, não tem porquê, não tem como eu combater isso. Se eu não trabalhar empatia nas escolas, se eu não trabalhar a história verdadeira nas escolas, lá na base, em adulto eu não consigo ver uma iniciativa. De repente, uma das iniciativas seja isso, mostrar realmente o verdadeiro turismo, o turismo verdadeiro, sem Uhum. romantizar, contar verdadeiramente a história, propor também a história dos negros. Por que a gente estuda só a história dos europeus? Tem 20 folhas para falar sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra, as guerras que acontecem lá do outro lado do mundo, mas não fala sobre o que acontece na África. A gente vê um trechozinho desse tamanhozinho para falar Sim. sobre a história da África ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, mudar isso na base, enquanto criança, nas escolas, para que na frente a gente possa combater com muito mais força, né, esse movimento triste que se chama racismo mesmo. Eu vejo muito nesse sentido também. É legal até você ter falado do amor, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa que coloca o amor como a força motora de todas as linhas de pesquisas que a gente trabalha. E é realmente isso, é você colocar o ser humano em primeiro lugar, né? Você entender que é um ser humano, você está falando de uma pessoa, independentemente de cor, de credo, É, de qualquer coisa, de origem, colocar, são pessoas. E é interessante pensar que, assim, quando a gente está falando de turismo, a gente depende de pessoas, é uma indústria que é serviço, né? E você, a partir do momento que você ignora uma parcela que é muito representativa de pessoas que porra, viajam, que querem viajar, mas que não se sentem acolhidas, né? Porque não tem propaganda voltada para o público negro, por exemplo, é uma parcela muito pequena. São vários problemas que são fáceis, na minha visão, pelo menos, eu acredito que são muito simples de serem resolvidos a partir do momento que a gente aplica exatamente isso que você falou da empatia, né? De você são pessoas, a gente está falando de seres humanos. E aí vem toda essa questão de capacitação. Eu até não consegui falar isso no finalzinho da outra live, porque acabou o tempo, me cortaram, mas eu acredito muito nisso, que vem muito da capacitação, né? No caso do profissional, a partir do momento. A gente não pode colocar a culpa só no morador. Eu acredito muito nisso. Não dá para você colocar a culpa só em quem está recebendo no destino, em termos de morador, de local. A partir do momento que o governo, que explora comercialmente o turismo, não se coloca à disposição para mudar, né? Então, de capacitar os profissionais, capacitar os moradores a fato, fato. receber bem, não vai sair do lugar, né? É claro que tem que ter uma postura diferente de quem recebe, do morador local e etc e tal, mas é uma atitude coletiva, né, que tem que ser feita. Sim, e acho que a gente já conhece muitos lugares que tem essa iniciativa
mas no micro, a gente falando no micro, a gente já consegue enxergar vários locais que têm esse tipo de iniciativa do próprio, vamos dizer assim, do próprio governo com relação à própria comunidade, né? A comunidade envolvida mesmo pesada no turismo. Mas Uhum. são cidades que dependem do turismo também, por isso que tem Sim. esse tratamento total. Não pode ser ver como dinheiro, né? Eu acho muito isso. Não dá para ser. Você não pode, de novo, são pessoas, você não pode enxergar meramente na questão financeira, mas são etapas, né, a serem vencidas. Mas voltando um pouquinho no que você tinha falado, só para a gente encerrar daqui a Vamos lá. pouquinho, eu achei muito legal, voltando àquela que você falou, que você precisou sair do Brasil para você se reconhecer, né? Você teve isso foi em Portugal, e teve algum outro destino que você, depois, na verdade, depois dessa viagem que você fez para Portugal, em que você se sentiu mais fortalecido quando você voltou para o Brasil e etc. Quando você fez outras viagens, você encarou de forma melhor ou encarou de forma mais assim, não seria o sentido de combativo, mas de se expressar quando você vivenciou alguma situação de discriminação ou algo do gênero? A gente fala em outra viagem, né? Em outra Sim, viagem. depois Tô que você aqui foi para agora. Portugal. Não querendo normalizar, né? Tipo, que nem você já foi parado e tal, e porra, você ficou puto, mas toca o barco, entendeu? Depois que você foi para Portugal, que você realmente se sentiu mais fortalecido, etc. Quando você se viu numa outra situação de discriminação viajando, seja como profissional ou viajante, você encarou isso de uma outra forma? É uma pergunta que eu de fato não sei te responder. Não sei te Não responder se eu pensou já sobre isso? encarei isso. Não sei realmente de te responder se como eu encarei, né? Se eu só fiquei puto, internalizei, ou se eu falei alguma coisa, né? Eu tô tentando lembrar. Eu sou muito passivo, vou ser bem sincero, muito tranquilo com muita coisa. Eu removo muitas coisas por dentro aqui, fico puto sozinho, mas e verbalizo com as pessoas mais próximas, obviamente. Uhum. Mas não, hoje eu me sinto muito mais. Eu posso dizer que hoje, qualquer situação que eu venha passar, eu estou muito mais forte, mais preparado para bater de frente mesmo. Isso Ah, não é legal. sombra de dúvidas, sabe? Mas Uhum. acredito que eu não tenha passado por enquanto, depois disso, assim, por, cara, depois dessa viagem, teve aquele episódio que eu te falei que eu fui inadmitido na Itália Sim. e me mandaram de volta, né? Acho que a gente acabou nem Uhum. falando. Mas ali eu não tinha muito o que fazer. Uma semana depois eu peguei o avião de volta e falei, eu vou bater de volta lá. E passei lá, os caras sequer olharam pro meu papel. Enfim, pra minha documentação. Nossa. Passei, É, tranquilamente. Mas é isso. não, tosco, tosco demais isso. Não, mas só o fato de você já se sentir mais fortalecido, né, depois dessa experiência já diz muito. Legal, bacana. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida para fazer para o Ramiro? Eu vi que várias pessoas fizeram uns comentários aqui, tem até um comentário, o Pedro, meu irmão, falou bonito isso, quando é que vão inventar um gabinete do amor, um escritório da generosidade? É Ah, bem isso osso, mesmo. velho. É bem Tinha, isso mesmo, falou tudo. tinha que ter mesmo, é isso mesmo. Ramiro, para a gente terminar, vou pegando um pouco desprevenido, fazer um pouquinho o que eu fiz com o João depois. Você tem alguma dica de filme, de série ou de livro para quem está assistindo a gente aqui, para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre essa questão do racismo? Vamos lá. Vou pegar um aqui que eu terminei de ler, adorei, gosto muito desse cara, velho. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Espera aí, só um pouquinho. É um cara fantástico, se chama Lázaro Ramos. Ah, você leu o livro dele, legal. Ele é massa, eu gosto porque ele é um puta ator, é um puta diretor, é um puta artista, né? Tem algumas coisinhas
que eu não bato muito bem, mas ele fala muito da questão do empoderamento negro, da história dele, e é muito foda, ele é muito foda. Na minha Uhum. pele tem. Eu sou muito ruim com o nome de séries, mas a gente viu um há pouco tempo, velho. Ah! Mo, como é que. Rapidinho. Como é que é o nome daquele filme que a gente assistiu que, que tinha um menino negro do rap, que ele era gordinho? Também não lembro. Cara, tem um. Eu sou muito ruim com o nome de filme. Você pegou a pessoa Não, errada. depois você procura e me Eu fala. vou eu vou te falar, eu vou te falar. Ele é muito bom mesmo. Pode deixar que eu te falo, tá? Ó, a Dai Mas tá assim, colocando aqui. Indica o filme Menino 23, tem no Netflix. Esse eu não assisti. Menino 23. Bom, esse eu também Ah, não assisti. vamos anotar. Menino 23 é. Vou ver. Mas de fato eu não vou saber te falar agora, não. Tá? Eu Esse sou do péssimo. Lázaro Ramos foi até legal você ter falado, porque eu não sei se você já assistiu a peça dele com a Thaís Araújo, que fala do último discurso do Martin Luther King, chama O Topo da Montanha. É uma baita peça. Essa eu assisti, eu tive a oportunidade de assistir em São Paulo, se eu não estou enganada. Sensacional, sensacional. Mas essa vale a pena e é com ele também, a peça. É bem bacana. Eu peguei uma peça do grupo de teatros Olodum, tá? Uhum, Também muito bom, que é Áfricas. Eles estiveram aqui em Brasília, baratinhas, foi papo de R$ 10, R$ 20 no como é que é, Teatro da Caixa. Foi uhum. fantástico também. É, eu recomendo demais, 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 demais. Áfricas, Ah, Cia de Teatro Olodum, acho que é uma coisa assim que se fala. Também muito ah, boa essa legal. peça. Massa, legal. Ramiro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, adorei o papo. Vamos falar mais vezes sobre isso. Valeu Adorei demais. as suas experiências, foi uma baita oportunidade. Gostei muito da sua visão, gostei que você conseguiu fazer depoimentos bem bacanas e diferentes do que eu já tinha ouvido, na verdade. Isso é bem legal, porque são várias frentes. Muito obrigada mesmo, gostei bastante e espero que a gente se encontre mais vezes também, Imagina, né? satisfação enorme. Vier para Brasília, por gentileza, velho. Vamos marcar aí de sentar, trocar uma ideia. Achei muito bacana o papo. Vamos fortalecer esse movimento aí. Ficou muito Vamos. bacana. Para mim, essa temática de racismo no turismo foi assim, me pegar de surpresa. Eu tenho uma vontade muito grande, já tem uns 2 anos que eu estou tentando planejar, mas agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Acho que eu te conversei quais os planos para mais para frente, né? Então, mas assim, tenho uma vontade muito grande, só para finalizar, é, de ir para a África mesmo, para poder conhecer e fazer trabalho voluntário lá. Eu já tinha Uhum, passagem, já tinha visto tudo e eu tive um probleminha, não pude ir, né? Ficava em Guiné-Bissau. Tem, uhum. acho que a cada 6 meses, um projeto de voluntários que vai para lá para ajudar. E eu queria muito me reconectar e conhecer e vivenciar e poder ser não apenas mais mas uma pessoa que realmente faça um pouquinho a diferença naquela realidade, né? Mas enfim, é um papo para a gente depois sentar, conversar, trocar. Vamos. Para quem está assistindo a gente aqui, essa é a segunda live que eu faço. Vai ter mais uma, dia 5 de agosto, com uma colega minha do mestrado, a Aline Guedes. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, mas já deixo o convite para todo mundo, inclusive para você, Ramiro, porque Ótimo. A Aline ela é chefe de gastronomia, é chefe de cozinha, ela tem mestrado, fez mestrado sobre quilombola, ela morou em Dubai, então é uma mulher negra trabalhando em cozinha no país muçulmano, ela vai ter Massa. bastante coisa Caraca. para contar para a gente. Nossa. E vai continuar. Esse projeto que eu estou fazendo aqui de falar sobre racismo no turismo é realmente para escancarar, para abrir a ferida, para a gente conversar mais mesmo sobre isso, porque é uma pauta bastante pertinente.
E vão ter mais coisas que eu vou falar pra frente. Por enquanto estou fazendo só live, mas depois a gente com certeza consegue trocar mais Com figurinha certeza. pra conversar de novo. Que isso, Alice. Se precisar, eu tô sempre aqui. Uma satisfação realmente enorme, tá? Foi muito, Obrigada, muito Ramiro. agradável. É, não estamos aqui para falar, eu estou aqui para falar verdades e verdades da minha vida, das minhas Uhum. experiências, e acho que isso a gente conseguiu passar bem. Que bom, que Obrigado. bom. Obrigada a presença de todo mundo. Obrigada pelo seu tempo, Ramiro. A gente se encontra. Um Imagina, beijo. satisfação. Tchau, tchau. Tchau.